Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, hoje nós vamos ler uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né? E nós vamos tentar fazer um comentário a respeito. Então, é no capítulo 21, amar o próximo como a si mesmo. Mas nós vamos para o tema que chama-se o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então aqui está dizendo assim, olha só. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? É aqui que nós vamos ficar um pouquinho atento, porque nesse exato momento, muitas pessoas, eu gosto de usar esses termos, muitas pessoas comem gato por lebre. Olha só o que Jesus respondeu ao doutor da lei. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Será que nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Amarás o Senhor teu Deus. Será que consigamos analisar o que Jesus disse para esse doutor da lei? Amarás o Senhor teu Deus, eu vou dar sequência, depois eu vou voltar para explicar, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui também tem uma outra pegadinha que nós vamos analisar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então nós vamos voltar na página anterior e nós vamos tentar explicar essa primeira questão. Amarás o Senhor teu Deus, ele disse para o doutor da lei. Então vejamos. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim: Deus é um só. E eu, obviamente, tenho que concordar, porque Allan Kardec fez esta pergunta no Livro dos Espíritos, questão 1. Que é Deus? Ele disse que é. Ele perguntou que é. Ele não perguntou quem é Deus. E os bons espíritos responderam: Deus é a inteligência, a causa primeira de todas as coisas. Só que tem um porém. Esse Deus do Livro dos Espíritos, da questão número 1, é diferente desse Deus que Jesus respondeu ao doutor da lei. Por quê? Porque esse Deus do Livro dos Espíritos é o Deus onipotente, é o Deus do amor, é o Deus do não ódio, da não guerra,
da não vingança, da não maledicência, do não ódio, né, como eu acabei de dizer. Não é o Deus dos exércitos. O Deus do livro dos Espíritos não é o Deus dos exércitos. Não é o Deus das guerras. Não é o Deus de Dante. Não é o Deus de Noé. Não é esse Deus carrancudo que simbolicamente na mitologia veio e expulsou Adão e Eva do paraíso, porque isso é mitologia. Como Noé também é mitologia, isso tudo é mitologia. Isso é para poder manter tapado, né, o semblante, aqui, a cara das pessoas. Então, o Deus do livro dos Espíritos, questão 1, é diferente desse Deus aqui. Porque esse Deus aqui é o Deus da guerra, é o Deus do ódio, é o Deus da traição, é o Deus da covardia. Eu vou explicar já já. É o Deus do suborno, é o Deus da ingratidão, é o Deus da falta de amor e de respeito uns pelos outros. Aí você pode me dizer assim, mas você está ficando louco. Não, eu vou ler novamente. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Então, quando ele fala teu Deus, ele está querendo nos dizer que todos nós, independente, todos nós temos um Deus particular de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução. Porque cada um enxerga Deus de uma forma. Se nós pararmos para observar, cada religião tem um Deus. Aí muitos dizem assim, esses Deus todos é um só. É um só. São todos um só. Mas não é o Deus do Livro dos Espíritos, questão número 1, que é o inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tem religião, com todo respeito, que os padres são chamados para jogar água benzida nos tanques antes de ir para a guerra para matar pessoas. Jogam água benta nas armas, nos rifles, nas bombas. Antes, eles benzem as bombas para depois essas bombas ser lançadas para matar o que eles dizem inimigo, sendo que nós todos fazemos parte de uma só família. Observe para vocês verem, toda religião tem um Deus. Eu tenho um amigo que me disse um dia, você me desculpe, mas eu já te fiz várias vezes convite para passar a frequentar a minha religião, a minha religião. Nem é a religião que ele milita, a minha religião. E todas as vezes você recusou.
Então você vai me desculpar. Eu te considero, tenho o maior carinho e respeito por você, mas de acordo com a minha religião, eu vou ter que cortar o vínculo de relacionamento com você. Eu não vou poder mais, assim, ser amigo teu, porque eu tava forçando a nossa amizade para ver se você passava para minha religião, mas você não aceitou, então eu estou tendo que dizer isso para você. Eu falei, não, meu irmão, vai com Deus. Gente, eu já passei por cada coisa que vocês nem imaginam. Mas isso que você está falando é mentira. Eu só não posso dizer qual é esta religião. Porque se eu pudesse, eu diria. Mas eu não vou fazer isso não. O importante é o que está na minha consciência. Que aconteceu comigo. Então, esse Deus, da religião dele, não é diferente do Deus do Livro dos Espíritos, questão número 1, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Esse Deus do Livro dos Espíritos, ele é o Deus incondicional. Ele ama todos por igual, independente de crença, independente de cor, independente de evolução. Esse Deus da questão número 1 do Livro dos Espíritos não exige nada de ninguém, não cobra nada de ninguém, não pune ninguém. Tem paciência, tem amor, tolera-nos até por demais. E nós também, no particular, como eu já disse, de acordo com a nossa evolução, nós entendemos Deus de acordo com a nossa evolução. O que para mim Deus é uma coisa, para você pode ser outra. Tem pessoas que dizem assim, eu não vejo Deus. É óbvio que de acordo com a evolução dele, naquele momento ele não vai nunca ver Deus e coitadinho, ele não está enxergando Deus de fato na frente dele. Porque se ele parasse para analisar, o oxigênio que ele respira é Deus. A vida que ele tem é Deus. Um pássaro que canta é Deus. Uma flor é Deus. Uma criança é Deus. Tudo que é de belo que existe no universo é Deus. E tudo que existe de ruim no universo é obra do amor. Olha só, hein? Tudo que existe de ruim no universo é obra do amor que se equivocou. Olha que interessante. E as pessoas não param para analisar isso. Vamos voltar à questão. Amarás o Senhor teu Deus. Ele jogou, como se disse, ele jogou a batata quente para as mãos de volta do doutor da lei. Por quê? Porque o doutor da lei quis fazer um teste para ver se ele realmente trairia os poderosos da época. Porque observemos a esperteza de Jesus. Ele poderia ter dito da seguinte forma: amarás a Deus. Olha só. Amarás a Deus, nosso Senhor. Amarás a Deus, nosso Senhor. Ou amarás a Deus, meu Pai, nosso Pai, vosso Pai. Se ele dissesse isso, eles teriam matado ele antes da hora. Agora não. Ele, sabendo que aquilo ali era uma trama, ele disse:
Amarás o Senhor teu Deus. Ou você vai me dizer que você não tem um Deus? Eu tenho. Eu amo Deus. Ama nada. Eu tenho fé em Deus. Tem nada. Sabe por que você não tem? Porque o teu Deus não é verdadeiro. O teu Deus é o Deus da guerra. É o Deus que benze canhão. É o Deus do ódio. É o Deus de Dante. É o Deus de Noé. É o Deus de Adão e Eva. É o Deus da mitologia. É o Deus do rancor. É o Deus do ódio. É o Deus punitivo. É o Deus que vinga. É o Deus que condena. Sabe? É aquele Deus que odeia. É aquele Deus que expulsa o filho do paraíso. É aquele Deus que não dá oportunidade. É aquele Deus que lança peste sobre a humanidade. É o Deus que lança catástrofe sobre a humanidade. Então esse Deus teu não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus do livro dos Espíritos. Independente de religião, porque espiritismo não é religião, você sabia disso? Se você acha que espiritismo é religião, porque você nunca estudou as obras básicas de Allan Kardec e por isso continua até hoje nesse estado de ignorância. Porque a hora que você estudar 5 obras de Kardec, você vai perceber que realmente espiritismo não é religião. Espiritismo, meu amigo, é ciência. Depois é filosofia. E por último, religião. Só que, para dizer que o espiritismo é religião, você tem que entender tudo de ciência no mundo e nos universos. E quem é capaz de entender de ciência nos universos? Para dizer que o espiritismo é religião, você tem que entender de filosofia nos universos. E quem é capaz de entender de filosofia nos universos? Só que quando vamos assim pensar, se um dia você conseguir entender tudo de ciência e tudo de filosofia, você vai ver que não tem nada a ver ciência, filosofia com religião. Por quê? Porque nós vamos encontrar nesse conjunto de ciência e de filosofia a unificação cósmica, universal. Porque religião nos liga a Deus. Nos liga. Olha que interessante. Religião verdadeiramente nos religa, nos liga, nos conecta ao Pai. Agora você tendo conhecimento de ciência total, de filosofia total, universal, você vai entender o que eu estou dizendo com relação à religião. E você vai entender de que espiritismo não é religião, devido à unificação, devido à religação, devido à ligação, devido à conexão com o Pai. Então você me desculpe, mas esse Deus que você venera, esse Deus que você cultua, esse Deus que você escraviza o teu corpo e caminha descalço, de joelho no chão, pagando penitência, pagando isso, pagando aquilo. Esse Deus, sabe, que fica aí expulsando demônio daqui, dali,
Esse não é Deus. Esse aí é um impostor. É um charlatão. Posso dizer mais. Se você não estudar, você vai se enquadrar também na questão do charlatanismo. E se você continuar do jeito que está, você vai continuar também sendo um mistificador, um impostor. Porque você tem a oportunidade de estudar. Então por que você não estuda? Você tem a oportunidade de separar o joio do trigo. Então por que você não separa o joio do trigo? A todos nós é dado o direito de nós vasculharmos toda essa vastidão cósmica universal. Então por que ainda nos mantemos presos nesta ignorância? Analisemos, queridos irmãos. Analisemos. Até hoje existe a mitologia da Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, queridos irmãos, pelo amor de Deus, nada contra. Mas todo ano, a celebração da Via Sacra, do Senhor morto, Jesus morre, Jesus crucificado, Jesus retirado da cruz, todo ano. Onde nós vamos parar com isso? Você ainda não parou para você analisar não que você está sendo roubado mentalmente? Estão roubando de você o direito de você pensar, de você raciocinar. Mas como assim? Porque realizaram uma lavagem cerebral tão grande no teu cérebro que você está cego, você não está conseguindo enxergar. É interessante. Se eu pegar um Jesus descrucificado e um Jesus crucificado e te apresentar, você vai preferir o Jesus crucificado. Aqueles correndo sangue no rosto, com aqueles estigmas nas mãos e nos pés, todo perfurado e sangrando. Ô, querido irmão, pelo amor de Deus, não permita ser considerado como... Não vou nem dizer a frase, tá? Por respeito. Raciocine. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que faz parte da pergunta do Livro dos Espíritos, questão número 1, onde trata-se de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina dos Espíritos, não é dos espírita não. Não fique acreditando em espírita não. Porque 99% são charlatões também. São mistificadores. Gosta de estrelato. Faz um teste para vocês verem. O Jesus do verdadeiro espírita é o descrucificado.